Bom, para entender o conceito de como o parêntese de Poisson funciona como uma derivada, a gente vai ter que entender o conceito de derivada de Lie. E qual que é a ideia da derivada de Lie? Quando a gente está tratando de derivadas usuais, por exemplo, em cálculo 1 mesmo, quando a gente está derivando uma função em relação ao eixo x, é sempre uma derivada em relação a uma coordenada. Então, você está derivando em relação a x, a y, ao tempo. A derivada de Lie, ela tenta construir uma ideia de derivada que não dependa de coordenada, que você possa escolher a coordenada do jeito que você quiser e mesmo assim a sua derivada vai resultar no mesmo vai dar o mesmo resultado sempre. É claro que o valor numérico dela depende da coordenada que você escolhe, mas a ideia é que só trocando as coordenadas eu consigo trocar o valor da derivada e aquele resultado continua fazendo sentido. E então, qual que é a ideia de fazer isso? Bom, vou tratar de derivada de Lie em campos vetoriais. Essa ideia pode ser estendida para qualquer campo tensorial, mas vamos ficar em vetores aqui. E a ideia, primeiro eu vou definir o que é uma curva integral de um vetor. Quando a gente tem um vetor, e a gente diz que esse vetor, um vetor VI, é a derivada de uma posição em relação ao tempo. Então, se a gente resolve essa equação diferencial e determina a solução x e de t, eu vou dizer que essa curva é a curva integral do meu vetor v. O que isso quer dizer geometricamente? Eu posso ter um campo vetorial, que o vetor está para cá, nesse ponto, aí nesse outro ponto ele aponta para lá, aí nesse outro ponto ele aponta para lá. Uma curva integral de um campo vetorial, ela é uma curva que o campo vetorial é sempre tangente a essa curva. Aqui eu vou tentar fazer o desenho, tá? Não está muito tangente, mas acreditem, esses vetores são tangentes a essa curva que eu estou desenhando. Então, essa curva roxa, quer dizer, essa curva verde, essa aqui é a curva integral, que ela pode ser parametrizada no tempo, ela é a minha solução da equação diferencial, ela é o x e de t. E o meu vetor são esses caras azuis. Esse aqui é o vetor v na posição x1, digamos. Esse aqui é o vetor v na posição x2. Vou botar uma setinha, né, para indicar que é o vetor. Esse aqui é o vetor v numa posição x3. Beleza. Agora que a gente definiu que é uma curva integral de um vetor, eu vou definir que a derivada de Lie de um vetor y, y não, vou usar w, de um vetor w em relação a outro vetor v, isso aqui é indicado por um Lzão, o v embaixo e o w em cima. E o que isso quer dizer? Eu quero calcular o quanto esse meu vetor w vai mudar quando eu ando sobre a curva integral de v. Então, se a minha curva integral de v é essa aqui, eu vou dizer que isso aqui é o meu x de t, é a solução daquela equação diferencial associada ao meu vetor v. A minha derivada de Lie do meu vetor w, em um certo ponto, eu vou pegar aqui, esse ponto aqui é o x de t. Vou dizer que ele está parametrizado por um tempo t nesse ponto. Aí eu olho para o meu campo vetorial w nesse ponto, vamos dizer que ele está assim. Vou botar a setinha. Aí eu olho para um instante depois, um instante infinitesimal depois, vamos dizer t mais ΔT. ΔT vai ser pequenininho depois, a gente vai fazer isso. Aí o meu vetor ele vai mudar uma certa quantidade w para cá. E a minha derivada de Lie, ela vai ser meio que a diferença desse vetor w no tempo t mais ΔT
pelo vetor w no instante t dividido por ΔT. É uma ideia de derivada usual. Só que o único problema dessa definição é que eu não posso subtrair dois vetores que estão em posições diferentes. Como é que eu vou comparar eles? Eles moram em espaços diferentes, né? Aqui nesse ponto tem um espaço tangente composto por vetores, e nesse outro ponto tem outro espaço tangente. Eu não posso misturar coisas de espaços tangentes diferentes. Então, o que eu vou fazer vai ser carregar esse meu vetor w no ponto t mais ΔT de volta para o ponto x igual a t. E o nome dessa operação, normalmente é indicado por uma letra φzinho, é pullback. Então, vamos dizer que o pullback desse vetor w seja esse vetor laranja aqui. Vou dizer que esse cara é o φ de w. Vou deixar explícito, esse w aqui é o w no tempo t. E esse outro vetor laranja aqui é o pullback de w de x de t mais ΔT. Vou deixar em coordenadas x de t mais ΔT. E esse pullback é um pullback do tempo menos ΔT, porque eu estou indo de t mais ΔT para t. Vou deixar isso explícito também aqui, que está com pouco espaço, porque eu não pensei muito bem no desenho. Bom, então, esse cara aqui é o φ de menos ΔT. Ótimo. Então, a minha derivada de Lie, eu vou dizer que ela é o pullback dessa quantidade temporal, menos ΔT, vezes o meu vetor, vezes não, é o pullback aplicado no vetor quando ele estava calculado em t mais ΔT, eu subtraio isso do meu vetor no instante t e divido por ΔT. Essa é a ideia da derivada de Lie. Agora, vamos abrir esse cara para chegar numa expressão fechada para ele, porque existe uma expressão fechada e a gente vai chegar nela. Primeiro, a gente tem que obter quem que é esse pullback, né? Bom, vocês concordam que se eu tenho um campo vetorial, nesse caso é o meu campo V, com certas curvas integrais, esse campo vetorial, localmente, tem esse vetor V aqui, por exemplo, ele vai induzir uma mudança de coordenadas de xi para xi mais um parâmetrozinho pequeno, epsilon vezes vi. No caso, nosso parâmetro vai ser o tempo, né? Então, a ideia do pullback é fazer essa transformação inversa de coordenadas, né? Ou pode ser direta também, porque aqui a gente está analisando para tempo negativo, menos ΔT, né? Mas a ideia é justamente transformar as coordenadas desse ponto aqui de volta para o ponto anterior a partir de uma transformação de coordenadas geradas para aquele vetor que fez a curva integral que a gente está olhando. Então, se a gente escreve a transformação de coordenadas como meu x vai ser o x antigo mais um tempo t vezes o meu vetor v, que gerou aquela curva integral, o meu pullback ele é uma matriz IJ, com inciso IJ, onde ele é dado pela derivada das novas coordenadas em relação às antigas. A derivada em relação a xj de x'. Ele é um jacobiano, essencialmente. Então, se a gente substitui as novas coordenadas em relação às antigas, a gente vai ter a derivada de x em relação a xj, que é a identidade, mais o tempo,
Agora, esse campo vetorial ele também pode depender das posições. Em cada ponto ele é um campo diferente. Por isso que ele tem uma curva integral aqui, não é uma reta. Então, aqui a gente tem que calcular a derivada dele também. Vai aparecer uma derivada em relação à coordenada j da componente i desse vetor. Aqui, eu estou misturando índice embaixo e em cima. Eu não vou me preocupar com isso, tá? Porque a gente está no espaço plano. Estou assumindo isso. Mas, se vocês quiserem tomar cuidado com isso, sintam-se livres. Que no espaço curvo isso vai fazer diferença. Bom, então aquele pullback π de menos ΔT, eu vou indicar ele com índices IJ, e ele vai ser dado por ΔIJ mais, menos, que tem o menos ΔT, menos ΔT, vezes a derivada do meu vetor V. Ótimo. Agora a gente substitui ele dentro da definição da nossa derivada de Lie. Vou usar outra cor. E aí, vou fazer aqui no separado do lado. Primeiro que esse cara vai ser ΔJ menos ΔT da derivada do meu vetor V. E ele vai multiplicar quem? O meu vetor andado de T mais ΔT. Só que ΔT a gente vai tomar pequeno também. Então a gente faz uma outra expansão de Taylor aqui. E escreve o nosso vetor W. Vou usar outra cor também. O W de xi de T mais ΔT. Isso aqui é a mesma coisa que W de x e de t, mais, aí a gente usa a regra da cadeia, derivada de W com relação a xi, vezes dx e dt, vezes ΔT. Então, escrevendo em forma de índice, esse nosso WI aqui, ele vai ser quem? Vou indicar ele como WI de ΔT, por simplicidade. Vai ser o WI de x e de t, mais, aqui é a derivada. Ah, não posso usar i porque eu estou usando i aqui. Eu vou trocar esse i por j, porque aqui é uma soma implícita também. A derivada em relação a j de wi vezes dx e dt, só que esse cara aqui, dx e dt, é justamente a nossa equação da nossa curva integral, né? Dx e dt é a curva integral gerada por v. Então, eu vou substituir por vi. Dx e dt é vi, vezes ΔT. Então, se a gente junta tudo, o nosso pullback φj de menos ΔT aplicado no vetor. Agora, isso aqui é uma matriz, né? Eu tenho que sempre multiplicar pela direita. Então, tem que aplicar isso a WJ. De ΔT, isso aqui vai ser quem? ΔIJ menos ΔT derivada do VI. Aqui eu substituo o pullback. Isso tudo multiplicando o WJ, que vai ser o WJ original, do ponto em T, não T mais ΔT, mais derivada em J. Aqui eu vou trocar esse índice também, porque eu já estou usando I, né?
Então, isso aqui fica a derivada em J de W, K, VK. Ah, esse índice aqui tá errado. Aqui em cima, eu troquei o I pelo J. Então, isso aqui é VJ, não é VI, não. Desculpa aí, galera. Como eu já estou usando J, o I agora troca por J e esse J troca por K. Então, corrigindo, isso aqui é derivada em relação a K de WJ vezes o meu vetor VK. Tudo isso vezes ΔT. Só que eu quero calcular uma derivada. Isso aqui é para um deslocamento infinitesimal. Senão, nem faria sentido em fazer essas aproximações e expansões de Taylor. Não seria uma derivada. Então, eu vou tomar o ΔT bem pequenininho. Ou seja, eu vou jogar fora esse termo aqui que tem ΔT vezes ΔT. O ΔT ao quadrado. Então, a gente vai ficar com o quê? ΔJ vezes WJ, que é WI. Agora vai ter um ΔJ multiplicando esse outro termo. Vai trocar o índice do meu vetor WJ para WI. Então, vamos ter derivada K de WI multiplicando VK vezes ΔT. E o outro termo é o WJ multiplicando esse termo com ΔT do pullback. Então, vamos ter menos WJ dJ VI vezes ΔT. Então, lembrando que na derivada de Lie, a gente subtrai o vetor original e divide por ΔT. Olha só, aqui está o nosso vetor original. Então, a gente vai sumir com ele, vai subtrair, e depois dividir por ΔT. Então, nós vamos ter que a derivada de Lie do nosso vetor W ao longo do vetor V. E a gente está olhando aqui para a iésima componente, que a gente escolheu o Izinho no pullback. Então, vou botar aqui o índice I. Isso aqui é quem? Subtrai o W, divide por ΔT, nós vamos ter VK vezes a derivada em relação a K de WI, menos, que é VI, não, pera, esse J eu vou trocar por K também para ficar igual do outro lado, vamos ter WK dK VI. Essa expressão é bem bonitinha, né? Ela é bem simétrica. Na verdade, ela é antissimétrica. Se eu trocar W por V, o sinal dela toda troca. Mas a gente ainda pode interpretar isso aqui geometricamente se a gente adicionar um significado ao vetor, além de um elemento do espaço vetorial. Eu vou definir que um vetor, quando eu aplico um vetor V em alguma função f, isso aqui é a mesma coisa que a derivada direcional dessa função f. E essa é a definição de vetor utilizada em geometria diferencial, por exemplo. Bom, então, se a gente tem essa definição, a nossa derivada de Lie pode ser escrita como a aplicação do vetor V na componente I do vetor W menos a aplicação do vetor W na componente I do vetor V. E como isso aqui é uma igualdade vetorial, a gente pode assumir todos os índices. Então,
a nossa derivada de Lie do vetor v no vetor w vai ser um vetor, porque ela tem um índice vetorial aqui, e ela vai ser a aplicação de v em w menos a aplicação de w em v. E isso aqui a gente pode entender como o comutador entre os vetores v e w. E essa é a fórmula bonitinha associada à derivada de Lie de um vetor em relação a outro.